Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 a 28. Deixa aberto no seu colo, já já nós vamos pegar esta palavra. Jesus passou a sua vida ali junto dos seus. Ele tinha amigos, ele era conhecido. Tanto que a palavra de Deus, no Novo Testamento, que foi também redigida pelos amigos de Jesus, traz muitas coisas que mostram aquilo que ele gostava, o que ele gostava de comer, o que ele gostava de beber, aquilo que trazia alegria para ele, as coisas que o deixavam entristecido. Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vê na Escritura, ele tinha os seus amigos, e entre os amigos que Jesus tinha, tirando ali também os apóstolos, a gente vê que tinha uma família da qual Jesus era muito amigo, que era Marta, Maria e Lázaro. E quando Jesus morreu, que chegou o dia da sua crucificação, e que ele foi suspenso numa cruz, e passou pela morte, aqueles que o amavam se entristeceram, choraram, sofreram. A gente sabe daqueles discípulos que iam para Emaús e que iam pelo meio do caminho se lamentando, tristes, cabisbaixos, e Jesus se aproximou deles e perguntou: o que vocês andam conversando aí, que vocês estão tão tristes? E um deles vira para o Senhor e diz: mas você não sabe o que aconteceu? Ele: não, me conta, o que foi que aconteceu? Ele: em Jerusalém, Jesus, um grande profeta, nós achávamos que ele era o Cristo enviado de Deus, mas agora já faz 3 dias que ele faleceu. E Jesus começa a explicar para eles a Sagrada Escritura e ensinar-lhes que tudo aquilo tinha que acontecer, que o Filho do Homem tinha que passar pela morte para que pudesse ressurgir. Eles não conseguiram reconhecer Jesus no caminho. Mas à medida em que Jesus foi conversando com eles, aquela tristeza foi se curando dentro do coração deles. E no momento da Eucaristia, quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem e eles o reconhecem. Mas como estavam antes? Tristes, abatidos, porque eles tinham perdido alguém que eles amavam muito, alguém que era para eles como da família. Quem já perdeu um ente querido, uma pessoa que amava, sabe a dor que isso é. E com a morte de Jesus, os apóstolos, os discípulos, os amigos dele estavam tristes. E no 3º dia, no dia da ressurreição, uma das discípulas de Jesus foi procurá-lo no sepulcro. E no momento em que ela entra, ela percebe que o corpo de Jesus não está. Tiraram o corpo dele. Como se não bastasse tê-lo sacrificado à morte, uma morte humilhante, castigá-lo pela rua, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi maltratado, foi açoitado. Teve que carregar a própria cruz e chegando lá, suspenso numa cruz, nu, todo sujo, machucado, diante dos olhos da mãe dele, diante dos olhos daqueles que o queriam bem, como se não bastasse todo o sofrimento que ele viveu até a sua morte. Agora, depois de morto, ela pensou: ainda profanaram o sepulcro, o túmulo dele, e roubaram o corpo do meu Senhor. E ela começou a chorar. E enquanto ela chorava, de tristeza pela morte de Jesus, o próprio Jesus apareceu a ela e perguntava-lhe: mulher, por que choras? E ela explicou: não, porque levaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E Jesus se vira para ela novamente e pergunta: mas mulher, por que choras? E nesta hora ela reconhece Jesus, e ali ela conversa com o Senhor. Mas uma coisa interessante que esta passagem mostra para nós,
que enquanto a gente se fecha nos nossos lamentos, nós ficamos impedidos de ver as coisas boas que Deus está realizando na nossa vida. E aquilo que Jesus perguntou para aquela mulher no sepulcro: mulher, por que você chora? Jesus está perguntando para mim e para você neste sábado da graça de Deus: por que você tem chorado? O que é que faz você se lamentar? De uma maneira especial, eu quero perguntar isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para você ou para quem há muito tempo vem arrastando consigo um sofrimento e vivendo em meio às lamentações. Por que você tem se lamentado? Diga para o seu irmão sentado perto de você: quando a gente fica se lamentando, diga para ele, a gente deixa de perceber as coisas mais preciosas que Deus faz na nossa vida. Repita para ele: quando a gente fica se lamentando, nós deixamos escapar a graça e não percebemos o bem que veio até nós. Bata no seu peito e diga para ele: eu quero parar de me lamentar. A minha vida não pode ser uma lamentação. Diga para mim que eu quero te ver também. Eu quero parar de me lamentar. A minha vida não pode ser uma lamentação. E é verdade, gente. Por que nos lamentar por aquilo que nós vemos? Se eu e você muitas vezes já percebemos que a visão que a gente tem da vida é limitada. É limitada ou não é? Você imaginava no passado que o seu presente ia ser o que está sendo? Você imaginava que a vida ia te trazer até onde ela te trouxe? Tenho certeza que você não imaginava. Uns viveram muitas decepções, disseram: eu esperava que a minha vida fosse bem melhor, que a minha vida fosse uma outra coisa, e olha onde a minha vida me trouxe, porque você não tinha visão do futuro. E outros disseram até diferente, disseram: graças a Deus que os meus projetos, que os meus planos não deram certo, porque uma vez que os meus planos falharam, graças a Deus eu cheguei aonde cheguei, eu conheci as pessoas que eu conheci, eu tenho a família que eu tenho, eu só tenho as pessoas que hoje eu tenho, porque os planos que eu fiz no passado não deram certo. Mas de uma maneira ou de outra, veja, a nossa visão sobre a vida, ela é limitada. E às vezes a gente fica se lamentando sobre uma aparente desgraça, sobre algo que parece que foi ruim, e na verdade por trás daquilo está uma bênção, uma graça enorme. Por que que a vida de um homem fiel a Deus é diferente? No que a vida de um cristão é diferente da vida das outras pessoas? Porque nós fomos feitos mais por Deus do que o outro? Não. Porque aquela outra pessoa é menos boa do que a gente? De jeito nenhum. Às vezes, uma outra pessoa que não está aqui conosco é até melhor do que a gente. Às vezes tem um coração mais generoso, às vezes fez muito mais obras de caridade do que a gente. Então não é o fato de a gente procurar seguir com fé a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, não é o fato da gente ter uma postura cristã que nos dá o direito de julgarmos-nos em relação a outra pessoa, mas que tem algo que nos diferencia, tem. O que é que nos faz uma pessoa diferente? A nossa fé. Porque a fé, ela nos faz ver aquilo que está diante de nós e que sem ela nós seríamos incapazes de enxergar. Fé é aquilo que nos leva a ver o Senhor sempre diante de nós. O que é que a fé faz conosco? Nos faz ver Jesus diante de nós. Mas como assim ver Jesus diante de nós? Os discípulos de Emaús o tinham diante deles, mas não o enxergavam. Aquela discípula no sepulcro conversou com Jesus, mas não o reconheceu.
Porque quando a nossa vida é pautada na lamentação e na tristeza, nós não conseguimos reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Então pegue comigo lá a palavra de Deus. A citação que eu indiquei para você, em Atos no capítulo 2, versículos de 25 ao 28. Encontrou? Diz assim: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não vacile. Por isso alegrou-se o meu coração, e exultou a minha língua. Mais ainda, minha carne repousará na esperança. Porque, Senhor, não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminhos de vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Se Jesus pergunta a mim e a você, como perguntou aquela mulher: por que choras? Por que você tem chorado? Por que você tem se lamentado? E a gente poderia responder a Jesus com uma outra pergunta, não poderia? Nós poderíamos nos voltar para ele e dizer: e Senhor, por que não chorar? Por que não se lamentar? Quem de nós aqui nesse centro de evangelização não encontrou motivos no correr da vida para chorar? Verdade ou não é verdade? Quem de nós aqui não teria não só um, mas 1000 motivos para poder ficar se lamentando? Eu tenho, você tem. A gente não se lamenta não é porque não tem motivo não. Se quiser motivo a gente encontra. Motivo para chorar, motivo para se lamentar, motivo para reclamar da vida, todo mundo tem. Essa pessoa sentada à sua direita, à sua esquerda, ela tem os motivos dela. Essa pessoa que está sentada à sua frente tem motivos para lamentar, tem motivos para chorar. E por que é que nós nesta palavra queremos atender a Jesus de uma maneira diferente, sem murmurações, sem lamentações? A resposta de Jesus está nesse trecho que eu acabei de ler com você. Veja lá: nós não nos lamentamos, nós não ficamos chorando pelos cantos. Por quê? Versículo 25: porque nós temos sempre o Senhor diante de nós, porque Deus está à minha direita para que eu não vacile. Bata no seu peito e diga comigo: eu tenho o Senhor diante de mim, eu tenho Jesus comigo, Deus está comigo, à minha direita para eu não vacilar. E olha o versículo 26, o que diz: é por isso que se alegrou o meu coração. O nosso coração, gente, ele se alegra, não é porque nós não temos sofrimento, ou motivo para nos lamentar, ou motivos para chorar. O nosso coração se alegra porque nós temos Jesus diante de nós. O nosso coração se alegra porque quando vem o momento da tribulação, da dificuldade, e esse momento vem para todo mundo, e se não veio para você, talvez esteja acontecendo atualmente. Um momento de tribulação, de dificuldades, de turbulências na sua vida. Porque se não está acontecendo no seu presente, já aconteceu no seu passado. Motivos para a gente chorar, porque a nossa vida é sacudida, todos nós temos. E por que não ficamos nos lamentando pelos cantos? Porque do nosso lado, bem perto de nós, está Jesus, que não vai deixar a gente vacilar. Acredita ou não acredita nessa palavra? Confia ou não confia nesta palavra? A minha alegria, a sua alegria,
é Deus junto de nós. E olha o que diz ainda esta palavra, versículo 26 ainda: mais ainda, a minha carne, o meu corpo vai descansar na esperança. Já já a gente volta aqui nesta palavra. Fé é aquilo que nos leva a ver o Senhor sempre diante de nós, na dificuldade, num momento terrível em que muitas outras pessoas olham para aquele momento e dizem: isso foi um mal, isso foi terrível, isso foi uma desgraça. Enquanto as pessoas põem os olhos na desgraça, a gente quer pôr os olhos em Jesus, no Senhor, porque em todas as situações da nossa vida, Deus está presente. Diga baixinho para você mesmo: em todas as situações da minha vida, Jesus está presente. Mesmo naquelas que eu não espero, mesmo naquelas que eu não costumo ver a presença dEle, Jesus está presente. Eu tenho Deus diante de mim. E olha, tudo está descoberto diante de Deus. A coisa mais difícil para uma pessoa, fisicamente, para ela desenvolver a própria vida, ela ter que caminhar às escuras. Não é doloroso quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente não sabe que rumo pegar? Você já esteve alguma vez indeciso na sua vida? Indecisa? Num momento importante? Gente, como é difícil você saber que uma decisão pode mudar a sua vida, que você tem que tomar aquela decisão e você não sabe o que fazer. Você não sabe que curso escolher, você não sabe que relacionamento escolher, você não sabe se você investe para aquele relacionamento continuar, ou se você termina para poder começar um outro. Você não consegue muitas vezes discernir se o lugar em que você deve estar é onde você está morando hoje, ou se você deve ir para um outro lugar. E a gente poderia ir somando uma série de decisões que temos que tomar e que vão modificando, vão modelando a nossa vida. E é terrível quando diante dessas escolhas a gente se sente no escuro. A gente não sabe o que está diante de nós. A gente não tem segurança para avançar. E se a pessoa não tem segurança para avançar, ela não vive bem a própria vida. Esta palavra nos mostra o que nós precisamos fazer nesse momento: ter o Senhor diante de nós, porque diante de Deus tudo está às claras, tudo está descoberto. E se tudo está às claras diante de Deus, está às claras também para mim, se eu tenho o Senhor diante de mim. Quando você acende uma vela na sua casa, e na vigília de hoje nós vamos fazer isso, e você vai ver todo esse centro de evangelização, enorme como é, iluminado pela luz de velas. E você vai ver como a sua vela, acesa, não vai iluminar somente você, mas vai iluminar você e as outras pessoas que estão à sua volta. Quem acende uma luz não acende só para si. A luz ilumina a você, ilumina quem está perto de você. Quando você tem Deus na sua vida, este mesmo Deus que disse a respeito de si: eu sou a luz da vida, esse Deus do qual São João diz: Deus é luz e nele não existe escuridão, nele não existe confusão, nele não existe dúvida, nele não existe trevas. Quando eu tenho diante de mim este Deus, as coisas ficam claras, porque a luz de Deus ilumina a minha vida. Quanta gente perdeu tempo, quanta gente que eu conheço, que você também conhece, se você para conversar, a pessoa vai se lamentar e dizer: eu perdi muito tempo da minha vida, eu gastei os melhores anos da minha vida. E às vezes começa a justificar com a pessoa errada, no trabalho que eu não gostava. Muitos anos da minha vida eu perdi na indecisão. Eu perdi muitos anos da minha vida trancado dentro de casa. Eu não tinha coragem para sair, eu não tinha motivação. A minha vida passou e eu não vi.
A minha vida foi uma ilusão. Quando as pessoas vivem um encontro pessoal com Jesus e vivem de verdade uma conversão, é muito comum você escutar a pessoa dizer: que pena que eu encontrei Jesus tão tarde na minha vida, eu queria ter encontrado antes, porque os anos que eu vivi antes, eu vivi na ilusão, eu achava que eu era feliz e eu não era. Quem dera se eu tivesse antes, no passado, a alegria que eu tenho hoje. E isso a fé responde para nós, porque a fé não ilude. Tem gente que pergunta: qual é a diferença de uma vida, da vida de uma pessoa que tem fé? A diferença, meu amigo, é que a fé ela não ilude, porque ela nos leva a ver o que é de verdade, apesar de estar escondido aos olhos da carne. As coisas mais importantes da vida não se pode ver com os olhos da carne. Você sabia disso? Pergunta para o seu colega sentado do seu lado: você sabia? Que as coisas mais importantes da vida estão escondidas aos olhos da carne? Você sabia, eu pergunto para você, que aquilo que na vida de verdade tem valor, você não consegue enxergar com esses olhos que você pode tocar? Muitas vezes a gente já ouviu essa expressão e até repetiu uns para os outros: o essencial é invisível aos olhos. Já ouviu? Repita comigo: o essencial é invisível aos olhos. O que é essencial na vida da gente? O amor é essencial. O que você acha? Qual é a sua opinião? Amar é essencial ou não é? Ser amado é essencial ou não é? E você consegue ver o amor? Você consegue ver manifestações de amor. E você até julga. Você olha o que a pessoa fez e diz: nossa, deve ser amor. Às vezes você conhece a pessoa, o relacionamento vai esquentando, e de repente percebe que é algo mais do que amizade, mas é só uma desconfiança. E aí a gente começa a catar todos os gestos que aquela pessoa faz, junta num pacote, olha para eles e diz: deve ser amor. Porque não faz isso para mais ninguém, faz para mim. E todas as vezes que me encontra, me trata desta maneira. Só pode ser amor. Mas é preciso acreditar, porque o amor você não vê. Quer ver outra coisa que você não vê? Saudade. E quanta saudade a gente carrega no coração, não é? Essa Semana Santa é a Semana Santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é a semana da saudade, porque você lembra do pai que já se foi, da mãe que te faz falta, do filhinho que partiu antes de você, do seu marido que você amou, que você conheceu e com tanto carinho viveu ao lado dele, e resolveu partir antes de você. E no coração ficou uma saudade. Mas eu tenho uma boa notícia para você, porque Jesus ressuscitou. Um dia essa saudade que você sente vai se transformar na alegria do reencontro, porque você vai reencontrar essas pessoas, porque elas estão vivas junto de Deus. Seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido estão vivos. Não nesta presença da carne como é a nossa hoje, mas estão vivos em Deus. Mas que a saudade existe, existe, não existe? Sempre que a gente fala de saudade, a gente lembra dele. Dá saudade do Padre Léo, não dá? A gente continua escutando CDs, as pregações, os causos, as piadas. E meu Deus, que saudade! Mas você vê a saudade? Você já viu alguma vez na vida a saudade? Você pode me dizer como ela é? Não, ela é essencial, mas não se vê. A estima, o afeto que você tem por uma pessoa, isso é coisa que a gente não vê, que a gente precisa acreditar sem ver.
E só a fé nos permite ver as coisas que as nossas mãos não podem tocar e que os nossos olhos não podem enxergar. O amor é essencial, a saudade é essencial, o afeto é essencial, porque o ser humano sem afeto, o ser humano sem ternura, ele vira um bicho, ele vira um monstro, ele deixa de ser um ser humano. Mas aqui nesta palavra que você leu comigo, o essencial, você sabe o que é? O essencial é que Deus está comigo para que eu não vacile. Nesse acampamento de Semana Santa, o essencial para você é que Jesus está com você para você não vacilar. E se Jesus está com você, quem pode te pôr abaixo? Quem pode te derrubar? Diz a palavra, Ele está à minha frente, diante de mim, e Ele está à minha direita. Por que que Jesus se coloca à nossa direita? Quando a gente se levanta, que a gente não está muito bem, que passou mal, precisa se deslocar, a primeira coisa que a pessoa que está nos acompanhando faz, o que é? Ela se coloca à nossa direita. Você já precisou de apoio físico de alguém? Aonde que a pessoa se coloca? Ela se coloca à sua direita, porque em geral é o lado do nosso braço mais forte. Porque se você vacilar, você tem em quem se agarrar. E às vezes a pessoa quer ajudar a gente, acaba atrapalhando, quando ela nos segura em vez de deixar que a gente segure nela. Uma vez eu entrevistava uma pessoa que era cega, e eu perguntava para ela, o que mais te atrapalha e o que mais te ajuda? Ele falou, o que mais me atrapalha são as pessoas, e o que mais me ajuda são as pessoas. Falei, como assim? O que mais me atrapalha é quando a pessoa querendo me ajudar, ela me pega e me leva para o lugar, porque eu fico completamente perdido, às vezes eu corro o risco de cair. Eu falei, e o que te ajuda? Quando a pessoa se coloca à minha direita e deixa que eu segure nela. Porque se eu tropeçar, se eu tiver alguma dificuldade, eu agarro no braço dela e daí eu não vacilo. Aonde está o Senhor na nossa vida? Por esta palavra, diga comigo, diante de mim e à minha direita, para que eu não vacile, para que eu me agarre a Ele e fique firme. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha caminhada, e que eu trago comigo até hoje. Quando nós nos aproximamos da igreja, e começamos a fazer parte de uma paróquia, de um grupo de oração, de uma pastoral, nós devemos tirar os olhos das pessoas e colocar os nossos olhos em Deus. Porque se você começa a olhar muito para o padre, para o seu coordenador, para o seu líder pastoral, para aquela pessoa de referência para você, a que te convidou, que te levou de volta para esses caminhos de Deus. Se você começa a olhar para essa pessoa que chamou você, trouxe para cá, para esse acampamento de Semana Santa, dizendo, olha, venha, vamos viver uma boa semana lá, vamos fazer um retiro juntos, e essa pessoa já há algum tempo vem sendo uma referência para você, um apoio, e você se alegra e diz, ela é uma pessoa diferente. Eu concordo com você, mas ela é uma pessoa humana, com as mesmas dificuldades que você tem, com os mesmos desafios que você enfrenta. E se você ficar apoiado nessa pessoa, o dia que ela cair, você também cai junto com ela, porque você está escorado nela. Nós temos que colocar os nossos olhos em Deus. Ele não falha, Ele não vacila. Em Jesus você pode confiar absolutamente. Mas o ser humano, por melhor que ele seja, ele é falho. Então lá no meu grupo de oração, eles me ensinavam o seguinte: nós não devemos nos apegar às pessoas, porque a gente se apega à pessoa, no momento de fragilidade em que ela cai, a gente se decepciona com ela, e corre um sério risco
de abandonar a nossa fé por causa do vacilo de uma pessoa tão fraca como nós, só que teve o privilégio de começar a sua caminhada com Jesus antes de nós. Mas uma coisa também é certa: com Deus você não só pode, você deve se apegar. Bata no seu peito e diga comigo: eu preciso me apegar a Jesus. Eu preciso me apegar a Deus, como um caminhante se apega a uma árvore no meio do deserto. Eu preciso me apegar a Jesus. Como assim, como uma árvore no meio do deserto? Gente, quem já foi no deserto entende bem o que eu estou falando. Porque deserto é deserto. Tem deserto de areia, tem deserto de pedra, mas o fato é que não tem muita vida. Então quando você acha uma árvore, aquilo é um sossego, porque às vezes junto da árvore tem um pouquinho de água, embaixo da árvore você encontra sombra. Se aqui no Brasil, em muitas regiões que não são desérticas, no calor, no verão, a gente fica fugindo, procurando um lugar onde se esconder do sol, não é assim? Imagine você num lugar onde não se tem onde esconder, aonde o sol parece que é mais perto da terra, e que ferve de calor quando você descobre uma palmeira no meio do deserto. É uma salvação, porque ali a sua vida encontra proteção, porque ali a sua vida se prolonga, e depois que a pessoa acha, ninguém tira ela dali por nada. Nós precisamos aprender a nos apegar a Deus como quem se apega a uma palmeira no meio do deserto, e nos apegar a Deus pela nossa fé, que não tem como você se apegar a Ele de uma outra maneira, de uma outra forma. Somente o que vemos pela fé pode conferir para nós alegria ao coração, independente das dificuldades, independente das frustrações que nós vivemos. Em outras palavras, você nunca vai encontrar felicidade se você não cuidar de cultivar a sua fé. Toda alegria desacompanhada de fé é passageira. Digo de forma especial para você, que até quando vinha para cá dizia assim: a minha vida anda meio triste. Eu não sei o que acontece comigo, tem hora que eu estou alegre, tem hora que eu não estou. Eu estou em altos e baixos sempre. Às vezes eu vivo um período de alegria, depois eu entro numa depressão, numa tristeza. Toda alegria desprovida de fé é passageira. Esta palavra revela isso para nós. Versículo 28, olha lá comigo: deste-me a conhecer caminhos de vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Versículo 26 agora: por isso alegrou-se o meu coração. Por que se alegrou o coração? Pelo que está lá no versículo 28, porque foi o Senhor quem me mostrou os caminhos da vida, porque a presença de Deus é que me encheu de alegria. Somente o que vemos pela fé, somente o que em oração, o que o Espírito Santo nos revela, pode trazer alegria ao nosso coração, independente das dificuldades que nós vamos passar. Tem gente que quer convencer o outro a viver a sua fé, dizendo para ele que se ele está com Deus, ele não vai passar por tribulações. É mentira. Você vai passar por tribulações, você vai passar por dificuldades. Não estou jogando praga em você não, estou te falando a verdade. Com Jesus ou sem Jesus, você vai passar por dificuldades. E no meio dessas dificuldades, você vai se frustrar. Porque a gente se frustra, você confia em alguém, essa pessoa não responde a confiança, o que você faz? Se frustra. Você cria um filho com todo amor, com todo carinho, você deseja ter uma resposta, e de repente ele não responde como você espera. O que acontece? Você se frustra. Anos a fio você se dedicando a uma empresa, você se dedicando a um patrão, a uma pessoa, e de repente ele vira a cabeça, manda você embora.
paga os seus direitos e te dispensa. Você olha 15, 20 anos, 30 anos trabalhado naquela empresa e você faz o quê? Você se frustra. Nós vamos passar por frustrações, nós vamos passar por dificuldades, e se a gente não tiver fé, essa dificuldade e essa frustração rouba a alegria do nosso coração. Mas se você tem Deus com você, meu amigo, a frustração é que se cuide. Se você tem Deus no seu coração, se você tem Jesus com você, as dificuldades é que se preparem, porque você vai passar por elas sem perder a sua alegria. É a certeza de que Deus vai à nossa frente, é a certeza de que Deus vai à minha frente porque me ama, porque eu sou seu filho. É essa certeza que me livra de murmurar, que me livra de amaldiçoar, que me livra de ficar me lamentando pelos caminhos, e que me leva a agradecer e me leva a testemunhar. Leia comigo aqui o versículo 26, vamos juntos? Por isso alegrou-se o meu coração, e exultou a minha língua, mais ainda, minha carne repousará na esperança. Abraça o seu corpo agora, feche os seus olhos um pouquinho, e repita de novo, repita novamente esta palavra comigo. Mais ainda, a minha carne repousará na esperança, o meu corpo vai descansar na esperança. Você que chegou aqui muito cansado, e que está vindo de um tempo muito atribulado, diga comigo agora: pela esperança, eu vou encontrar o descanso que eu preciso. Pode abrir os seus olhos. Sabe o que essa palavra está dizendo para você? Sabe o que esta palavra está dizendo para mim? Somente a fé pode levar o nosso corpo a descansar enquanto espera. Tem gente que pensa que o descanso vem quando a gente dorme. Quantos de nós aqui já dormimos noite inteira e acordamos cansados, hein? Quem já fez essa experiência? Levante sua mão. Dormir não descansa, gente. Dormir é indispensável. Você precisa dormir, mas dormir não quer dizer descansar. Quantos sonos que a gente teve que parece que nos cansaram mais do que quando a gente estava acordado. Você acorda no outro dia moído, cansado, dolorido. Parece que passou a noite em claro, a cabeça não funciona. Por quê? Porque continua cansado. O cansaço encontra remédio, não é simplesmente numa cama macia. Para descansar o corpo, a gente tem que descansar a alma, a gente tem que descansar o coração. E como é que o nosso corpo descansa? O nosso corpo descansa quando, pela fé, a gente espera em Deus. A fé, ela nos leva a descansar o corpo, enquanto a gente tem esperança de que Deus venha ao nosso encontro. Quem acredita, quem tem fé, descansa. Mas quem não tem fé se desespera. Diga comigo: quem crê descansa, mas quem não crê desespera, e tomba cansado debaixo do fardo. E tomba cansado debaixo do fardo. É verdade. Quando uma pessoa acredita, ela descansa. Quando você acredita que Deus é seu amigo, quando você acredita que Ele está cuidando de você, quando você acredita que por mais que a sua vida tenha dado voltas e que pareça que tudo está descontrolado, tem um Deus amoroso cuidando de você, isso faz a gente descansar. Quando a gente confia em Deus, a gente não tem medo da morte, a gente não tem medo do fim do mundo, porque uma pessoa, quanto mais avança na vida e mais a morte se aproxima, se ela tem medo de morrer, aquela ideia é desgastante demais para ela, é estressante.
Porque todo dia que ela acorda e todo dia quando ela vai dormir, o que ela pensa é que ela vai morrer. E isso é cansativo para uma pessoa que tem medo. Quando a pessoa não tem fé e se fala em fim do mundo, a pessoa desespera. Desespera ou não desespera? Hã? Quantos de nós nos abalamos, desesperados por causa dessas histórias de fim do mundo? Faltava confiança, falta confiança no coração, o desespero entra. E quando uma pessoa está desesperada, qualquer coisa para ela parece imensa, parece enorme. Então aquilo que poderia ser um peso leve se torna um fardo esmagador. O que nos faz descansar? O que nos faz descansar? Deus não vai abandonar você nem agora, nem na hora da sua morte. Deus não abandonará você quando você falecer, quando seu corpo não aguentar mais, quando pensar no que acontecerá com a sua alma depois da morte, e se isso vier a te preocupar de alguma forma, não é porque nós nos preocupamos com estas coisas, quando vier aquele pensamento, meu Deus, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Você quer um jeito de tranquilizar seu coração em relação a esse pensamento? Quando você pensar no que vai acontecer com você depois da morte, pensa o que aconteceu com você antes do seu nascimento. Porque quem está indo para algum lugar, deve ter vindo de algum lugar. De onde você veio? Antes disso. De onde você veio? Da barriga da sua mãe. Antes disso. Diga para o seu irmãozinho sentado do seu lado: meu filho, você veio de Deus. E para Deus você vai voltar. Fica sossegado. Fique em paz, tranquilize o seu coração, porque existe alguém mais forte do que a morte, e esse alguém é Jesus. Você veio de Deus e para Deus você vai voltar. Então fique com o seu coração em paz. Se você veio de algum lugar, você vai para algum lugar. Para onde a gente vai depois da morte? Nós vamos para o mesmo lugar de onde nós viemos. Quando uma pessoa leva uma vida boa, uma vida honesta, uma vida santa, ela fica feliz no presente e não tem medo do futuro. Sabe, o melhor remédio contra o medo da morte é você viver bem a sua vida. Quando alguém vive bem, ele não fica pensando no que vai acontecer com ele depois dessa vida. E se pensa na morte, pensa também como a sua vida foi boa, está sendo bem realizada, e que depois da morte, tudo será tão bom quanto é agora e ainda melhor. A gente tem uma mania de ficar esperando sempre o pior, de ficar esperando o mal, de ficar esperando condenação, de ficar esperando o inferno. Jesus não criou você para o inferno. Deus não fez inferno. O inferno não é uma criação de Deus. Ele existe, mas não foi Deus quem criou. E eu preciso te dizer, quando Deus pensou em você, Ele não te fez para o inferno. E no que depender de Deus, para lá você não vai. Não vai. Quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ter uma surpresa maravilhosa. Nós vamos ter a surpresa de experimentar aquilo que a gente só sabe aqui: que nunca, em nenhum momento Ele nos abandonou, que Ele nos amou, e que apesar dos nossos poucos esforços, pela misericórdia de Deus, é que nós fomos salvos. Eu não vou ser salvo por causa da minha bondade, não, nem você. Você sabe por que nós seremos salvos? Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo amam você apaixonadamente, e não há o que eles não façam para poder salvar você.
para depois da nossa morte, o que a gente deve esperar? Nós devemos esperar coisas boas, porque Jesus veio para isso. Jesus veio para nos dar a conhecer essa verdade, gente. Jesus veio nos mostrar o caminho da vida. Leia de novo comigo, por favor, o versículo 28, olha lá. Deste-me a conhecer os caminhos de vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Está escrito aí, me deste a conhecer os caminhos da morte? Está escrito aí, veio me mostrar o caminho do inferno? Nosso Senhor Jesus Cristo veio para mostrar a você o caminho da vida e como sair da tristeza. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para que com a presença de Deus junto de você, você tivesse alegria no seu coração, alegria com a presença do Espírito Santo. É com esta alegria que o Senhor quer encher o seu coração. Eu sei que na Semana Santa nós celebramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo também, mas a gente só lembra da morte e do sofrimento de Jesus para nossa alegria ser ainda maior, para gritar a palavra ressuscitou. Essa semana é uma semana de profunda alegria para todos nós. Nós estamos aqui para nos alegrar pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, ressuscitado à minha frente e ao meu lado, e que com a sua presença me enche da alegria do Espírito Santo. Posso pedir para você dar mais um recadinho para o seu irmão sentado perto de você? Diga para ele: a sua alegria não é fruto do seu esforço, é dom de Deus, que já está aqui junto de você, para encher você com o Espírito Santo. Diga para ele: abra o seu coração para essa alegria. Não deixe a tristeza dominar você, não. Eu digo a você também, sabe, nosso Senhor trouxe você aqui para abastecer o seu coração da presença do Espírito Santo, e para arrancar de você todo o medo, inclusive o medo da morte, e principalmente o medo da morte. É muito melhor a gente acreditar que tudo que Deus fez para nós é bom, do que a gente acreditar em todos os prazeres depois da morte, em todos os prazeres que virão do paraíso. O que mais nos consola do que saber que o céu existe, é saber que Deus está do nosso lado já agora, que Ele cuida de nós, e que mesmo que a gente não compreenda, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, ela está amparada pela misericórdia e pela bondade de Deus, até quando nós passamos pela nossa morte. Porque quando nós morremos, Deus nos liberta. Na minha família, muitas vezes nós já vivemos isso. A pessoa envelheceu, chegou ao final dos seus dias, e ali na sua velhice juntou a enfermidade, o corpo cansado, desgastado pela vida, o pulmão já não funciona direito, o coração tem dificuldade. Para completar, a pessoa fica doente, está prostrada em cima da cama, é dor para todo lado. Os médicos vêm, dão remédio, faz tratamento, mas não melhora. Por que não melhora? Porque está velhinha. E às vezes a notícia chega de madrugada, né? Toca o telefone: olha, a mamãe morreu. Olha, o papai foi. Vamos aí, levanta todo mundo, vamos nos arrumar, porque o vovô acaba de falecer. E aí alguém dentro de casa diz: graças a Deus, descansou. Já ouviu essa expressão? Quando a gente está em Deus, até a morte é um bem, porque quando a gente morre, Deus nos liberta. Por isso, em vez de nós nos preocuparmos sobre o que vai acontecer depois desta vida, é muito melhor para nós seguir a vontade de Deus, seguir a vontade daquele que nos pôs neste mundo. Esta vontade, não é? Ela está sempre à nossa frente, quando Deus também está.
Essa vontade de Deus, ela está na nossa mente, ela está no nosso coração, nos mostrando o que é certo, o que nós devemos fazer. E veja, diz aqui esta palavra, e você leu comigo, que o Senhor veio para nos dar a conhecer o caminho da vida e para nos encher de alegria na sua presença. Será que aquele que nos mostrou o caminho para fora da morte não poderá nos mostrar o que nós precisamos fazer na nossa vida hoje? Será que Jesus, que veio trazer a resposta para o maior drama da humanidade, que era topar um dia com a morte, Jesus que veio nos mostrar como nos livrarmos dela, não poderia mostrar a você como se livrar de um problema, de uma tristeza, de uma doença, de um clima, de uma situação de discórdia? Tenha certeza que isso é possível, mas existe um caminho pelo qual é possível. Põe de novo a mão sobre o seu peito e diga comigo: o que torna possível todas as coisas é a fé em Jesus Cristo, meu Salvador. É confiar e obedecer somente a Ele. A fé é a condição para minha salvação e para tudo. Diga bem forte: a fé é a condição para minha salvação, para sua salvação e para tudo. O que pode salvar uma pessoa de si mesma? O que pode salvar uma pessoa de si mesma? Salvar essa pessoa do mal? O que pode salvar uma pessoa do maligno? Da tentação que existe e que a gente sente os influxos dessa tentação na nossa vida. Quem aqui não é tentado? A gente sabe que essa tentação para o mal existe, nos acossa, nos atormenta. E o que pode nos salvar disso? Uma fé sincera, uma fé assumida. É isso que nos livra do mal, é isso que nos livra do demônio, e isso que nos livra de nós mesmos. Porque há momentos da vida da gente em que a gente não tem pior inimigo do que a gente mesmo. É fácil até você libertar a pessoa de um inimigo de fora, mas é difícil você libertar uma pessoa quando a inimiga dela é ela mesma. Como é que você vai proteger uma pessoa de si própria? Como é que você vai impedir um suicídio? Em algum momento a pessoa vai ficar sozinha. Como é que você vai impedir uma pessoa de se torturar, de se maltratar, uma pessoa de cultivar dentro do seu coração os piores sentimentos? Não dá. Eu e você não podemos fazer isso por ninguém, porque está fora do nosso alcance. O que é que liberta uma pessoa do mal que ela faz contra ela mesma? Uma fé viva, uma fé assumida, uma fé convicta, uma fé sincera. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, esses males que ela cultiva dentro do coração precisam dar lugar ao Espírito Santo. Quando uma pessoa põe a sua confiança em Deus, o Espírito Santo expulsa de dentro dela a tristeza, a solidão, a mágoa, o ressentimento, o ciúme. Ela passa a ser uma pessoa nova no poder do Espírito Santo. Quando uma pessoa tem uma fé verdadeira, uma fé sincera, uma fé assumida, esta pessoa é libertada de todo o mal. Sabe o que é todo? Absolutamente todo o mal. Quem crê em Jesus Cristo, o mal não pode tocá-lo. A gente tem que acreditar, porque é verdade. E eu digo a você, o maior exorcismo que nós podemos levar para dentro da nossa casa e para junto da nossa família é um coração que crê. Porque se na nossa casa tiver uma pessoa cheia de fé, o demônio não pode habitar nessa casa. Não pode. Então veja,
a nossa salvação passa por uma fé, mas é uma fé sincera, porque tem de ser de coração. Eu não acredito porque o outro acredita. Você não pode estar aqui porque alguém te arrastou para cá. A nossa fé é de coração. E é fé que a gente assume, porque quando a fé é verdadeira, a gente não tem vergonha dela. Não tenha vergonha de ser de Jesus, não tenha vergonha de ser católico, não tenha vergonha de ser cristão, não tenha vergonha da cruz. E quando alguém com desprezo apontar para o seu peito e dizer para você: por que essa cruz aí no seu peito? Você vai bater no peito e vai dizer: para eu não me esquecer que esse que passou pela cruz também ressuscitou, venceu a cruz, venceu a morte, e vai me tornar um vencedor junto com ele. Quem tem fé não tem vergonha de acreditar, e de ser bom, e de ser honesto, porque acredita no Senhor. Isso salva. Você acreditar de coração e você assumir quem você é. Você ter coragem de dizer para as pessoas: onde é que você estava? Eu estava em retiro na Semana Santa, porque a data mais importante do ano está acontecendo nesse final de semana, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava lá porque eu acredito, porque a minha família acredita, porque nós vamos ressuscitar. Isso salva, isso nos justifica. Até é bom usar esse termo, justifica, porque muita gente desesperou, muita gente se afastou de Deus, porque se sentiu injustiçado na vida. Você quer justiça? A verdadeira justiça só acontece quando o coração de quem reza, quando o coração de quem pede se curva diante de Deus. Quando você precisa de justiça, o primeiro lugar onde você deve buscar é aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando o seu coração se dobra diante de Deus, Deus se apressa em fazer justiça a você. E a justiça de Deus não é vingança, a justiça de Deus é misericórdia, a justiça de Deus é salvação. Quando a gente se dobra diante de Deus, o testemunho da nossa vida encarna a salvação, e essa salvação que a gente experimentou nos leva a testemunhar, nos leva a contar para os outros de maneira alegre, de maneira cheia de vida, porque quem experimentou Jesus não é mais a mesma pessoa. Quem já fez uma experiência do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, diga eu. Dá para ser a mesma pessoa depois disso? De jeito nenhum. Quem está em Jesus é uma pessoa nova. Por isso, quando eu olho para a minha vida e eu percebo que eu estou triste, até digo mais, eu percebo que todas as vezes que eu me sinto triste, que eu me sinto sozinho, é porque eu deixei a porta aberta para a falta de fé. Solidão não tem nada a ver com ter gente perto ou longe da gente, não tem. Olha quantos nós somos aqui, somos muitos, não somos? E no entanto, alguém aqui no meio de nós pode se sentir extremamente sozinho. Concorda ou não concorda? Cercado de pessoas e se sentir só. Então veja, quando a gente se sente sozinho, não quer dizer que não tenha pessoas à nossa volta e até participando da nossa vida. A solidão entra quando a gente para de acreditar. A solidão vem quando a gente para de confiar em Deus. E ela nunca vem sozinha. A solidão sempre vem acompanhada com a irmã gêmea dela, que se chama tristeza. As duas caminham juntas. As duas são irmãs e elas também têm uma mãe, sabia? A tristeza e a solidão são irmãs, e a mãe delas é a falta de confiança em Deus. Quando uma pessoa não confia em Deus, ela ganha de presente as duas para poder morar com ela. Deus nos livre dessa companhia. Agora, como tudo é diferente, quando eu acredito, se eu sempre acreditasse
que todo o meu passado está perdoado. Olha aqui nos meus olhos, que eu quero dizer isso para você. Se você sempre acreditasse que todo o seu passado está perdoado pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós acreditássemos de verdade nisso, se nós acreditássemos que o Espírito Santo nos dá sabedoria e nos dá força para viver o nosso presente, e se nós acreditássemos sempre que o nosso futuro está cheio de coisas boas e de esperança esperando por nós, como que a gente ia ser infeliz? Concorda ou não concorda? Concorda ou não concorda? Aqueles que concordam, aplaudam então aquele que nos faz feliz. Tudo isso é verdade, e não muda pelo fato de que eu e você sejamos fracos. Nosso Senhor já perdoou todo o nosso passado. O Espírito Santo nos dá sabedoria e força para viver esse dia de hoje. E Deus preparou um futuro espetacular para você. Isso é a coisa mais absoluta, mais verdadeira da vida. E sabe o que é melhor? Nada disso muda, porque eu e você somos fracos, porque eu e você somos falhos. Deus não volta atrás na sua palavra só porque eu e você vacilamos. Quem aqui já vacilou na vida? Levanta bem alto a mão, os vacilões aí. Só que você é um vacilão extremamente amado, querido por Deus. Eu vacilei, você vacilou, ele do seu lado vacilou, nós vacilamos, os que ficaram em casa vacilaram, mas Jesus não vacilou. Não, ele não. E porque eu falhei, ele não volta atrás na palavra dele de jeito nenhum. A bondade de Deus é para sempre. Diga comigo, a bondade de Deus é para sempre. Ele não deixa de ajudar quem se perdeu e falhou. Ele não deixa de ajudar você, porque você se perdeu. Ah, eu errei, Deus vai me abandonar. Nunca, Deus não é igual a gente não. Porque você falhou, quem falhou precisa mais de ajuda. Deus dá mais socorro a quem precisa mais. Levanta, meu irmão, começa de novo, porque do seu lado está uma força admirável, uma força de misericórdia, uma força de amor, uma força de ressurreição. A palavra de Deus não desaparece. Se quem no começo acreditou, agora duvida. Ah, no princípio eu acreditei, mas agora eu estou vacilando. Mas aquele que te chamou no começo continua fiel a você. Mas veja, Deus determinou, o Senhor determinou crer, confiar como condição para receber. Quem que recebe na vida essa transformação? Quem acredita no quê? Que Jesus ressuscitou dos mortos e vai me ressuscitar também. Quem acredita nisso, diga eu. Eu não fiquei convencido não. Quem acredita, diga eu. Jesus ressuscitou e vai ressuscitar você. E quando a gente acredita, a gente recebe aquilo que acredita. Deus determinou um caminho pelo qual a gente recebe as graças. Que caminho é esse? Acreditar. É direito de Deus escolher como Ele quer que o seu favor, como Ele quer que o seu socorro chegue até a pessoa, chegue até nós. Se a pessoa não tem fé, ela começa a questionar. Ela questiona o quê? Como isso foi acontecer comigo? Já ouviu? Com tanta gente ruim nesse mundo, tinha que acontecer comigo. Por que o meu filho? Por que não o do outro? Por que o meu casamento? Há tanto tempo eu sonhava,
eu planejei a minha família com tanto carinho, com tanto amor, desde criancinha, eu era menininha, eu já sonhava com a minha casa, com os meus filhos, e justo com a minha família isso foi acontecer. Como pode isso? Como pode aquilo? Quando a pessoa não tem fé, a vida dessa pessoa fica cheia de comos. Como pôde ele morrer? Como que eu pude perder tudo? Como que essa doença chegou até mim? A fé nos põe a falta de fé nos coloca na boca uma pergunta, sabe qual é? Como? Mas tem uma grande resposta a todos esses comos da nossa vida, e essa resposta é Deus. Você pode ter uma certeza, em qualquer tempo, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, e para tudo, você pode ter essa certeza dentro do seu coração: quem crê em Deus não passará vergonha. Você não vai passar vergonha pela fé que você tem. Diga para o teu irmão: você não vai se envergonhar de ser de Jesus. Você pode se envergonhar de tudo na sua vida, você poderá falhar em muitas coisas e até em tudo, mas uma coisa você pode ter segurança, você pode ficar tranquilo: você nunca vai se envergonhar de ter confiado em Deus, porque não se decepciona quem nele confia. Nós que vivemos uma intimidade de oração com o Senhor, não é? Não somos privilegiados porque a nossa vida foi se tornando uma vida impecável, uma vida exemplar. Nós vamos nos privilegiando porque nós temos intimidade com aquele que é espetacular, com aquele que é exemplar. E todos nós que estamos aqui, acredito eu, que é por isso também que estamos aqui, nós fizemos uma experiência na nossa vida, que foi uma experiência de oração. E o que uma pessoa que reza experimenta? Quem reza e persevera na oração, não é que acredita, essa pessoa sabe que a oração pode mudar qualquer coisa. Sabe ou não sabe? Quem já experimentou isso, levanta seu braço. A oração pode ou não pode mudar qualquer coisa? A oração pode, a oração transforma tudo. Ninguém consegue tanto em tão pouco tempo quanto a pessoa que reza. Ninguém consegue tanto em tão pouco tempo como quando está em oração. Porque na oração a nossa fé se levanta. Enquanto nós estamos rezando diante daquele que ressuscitou, qualquer história pode mudar. Qualquer história pode mudar quando entra em ação uma pessoa que crê de verdade. Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Se a sua família precisa mudar, e se você começar a crer de verdade, por causa de você, Deus vai mudar a história da sua família. Qualquer história, a história do seu filho pode mudar quando entra em ação uma pessoa que crê de verdade. A história da sua casa, a história da sua empresa, a história de uma nação, mesmo a história do mundo, ela muda no momento em que interfere nessa história uma pessoa que acredita. Mas como você pode dizer isso, se só Deus pode dar isso? Exatamente, porque Jesus disse: aqueles que crerem farão obras ainda maiores. Lembra dessa palavra? Lembra ou não lembra? Jesus não só ressuscitou, mas Jesus ressuscitou algumas pessoas, você se lembra? Diga para mim o nome de uma pessoa que Jesus ressuscitou. Lázaro. Teve mais? Teve aquela menina para a qual Jesus disse, né? Talita cumi. O filho da viúva de Naim, lembra? Na vida de Jesus, ele teve oportunidade
de fazer voltar da morte algumas pessoas que haviam falecido. Mesmo que você tenha chegado nessa Semana Santa dizendo: eu vou lá rezar, mas o meu coração está partido, porque a minha família também está partida. Eu vou lá rezar, mas a minha causa é sem volta, a minha causa é sem solução. Então eu digo a você: aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos pode trazer de volta a vida à sua família. Aquele que ressuscitou aquela moça dizendo: Talita cumi, pode dizer para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua mulher: levanta e volta a viver. Nosso Senhor Jesus Cristo continua tendo o poder de ressuscitar os mortos. Continua. Então veja, diante do drama que você estiver vivendo, seja ele qualquer um, seja algo dentro de você, por meio de uma doença, seja algo fora de você, porque atingiu alguém que te é caro, que te é precioso, eu te digo: confie em Jesus. Confie apesar de tudo. Mas Márcio, está dando tudo errado. Confie apesar de tudo. Não é hora de você retroceder na sua confiança. Não é hora de você duvidar. É hora de você acreditar. Por que ficar chorando sobre o que já passou? Por que viver a vida se lamentando? A gente pensa que Deus vai solucionar o nosso problema tirando o sofrimento, tirando a nossa dor. A solução não está na interrupção do sofrimento, gente. A solução não está em Deus tirar a dificuldade, em Deus retirar a nossa dor. A solução não está aí não, a solução está no aumento da fé. Como é que você vence a dor? Como é que você vence o sofrimento? Como é que você vence o pecado? Como é que você vence Satanás? Acreditando mais. E quando a tentação disser para você: desiste desse caminho porque Deus não está com você, você pode responder a essa tentação: cala-te, Satanás, porque por causa de ti, em Deus eu ainda acredito mais. E você vai ver que não haverá tentação que seja capaz de resistir a uma pessoa que acredita, apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento. Há sempre uma tentação que quer nos desanimar e quer nos fazer passar a vida chorando. Aí ela sussurra no nosso ouvido assim: como? Como pode ser isso que você acabou de ouvir? Ficar alegre apesar de tudo? Como assim não chorar? O demônio, ele é muito astuto. Ele não diz para você assim: você tem que chorar. Ele diz para você assim: como que você vai ficar feliz com tantos problemas que você tem? O demônio não diz assim para você: você tem que sofrer. Ele diz para você diferente. Ele diz assim: tadinho de você, né? Tão bom. Como é que isso foi acontecer contigo? Onde é que estava Deus na hora que esse mal te atingiu? Só que de tadinho não tem nada, porque o demônio não gosta de nós. O demônio não gosta de você. A única coisa na qual ele tem gosto é em ver você triste. O mal tem gosto em ver a nossa tristeza. Só que tem uma coisa: neste dia em que nós nos reunimos aqui, nesse centro de evangelização para celebrar a ressurreição de Jesus, o maligno, ele se levanta para dizer que nós devemos chorar porque Jesus se foi, porque nós estamos sozinhos, porque tudo está acabado. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que Satanás está desesperado, porque agora mesmo ele cai derrotado cada vez que pela fé alguém aqui sentado nessas cadeiras se levanta e proclama: Jesus está vivo, ressuscitou, e eu posso sentir a presença dele agora junto de mim. Quanto mais tentada for a pessoa,
Quanto mais fraca ela se sinta, quanto mais humanamente vencida essa pessoa se encontra, essa pessoa que recorre a Jesus, quanto menor ela se sente, maior o poder da oração que ela faz, maior força tem a sua oração, e com mais força ela destrói o poder do mal em sua vida. Por isso, agora já encerrando, eu quero perguntar a você: você acha que tem alguma situação perdida para você? Talvez você tenha chegado aqui pensando que sim. Marta, amiga de Jesus, também achava. Ela que tinha visto tantos milagres, ela achava que tinha uma situação que estava perdida para ela. Mas diante do sepulcro do irmão dela que estava morto, Jesus disse a ela: se você crer, você verá a glória de Deus. E o que Jesus disse para Marta, Ele está repetindo a cada um de nós que chegamos aqui nos sentindo vencidos, que chegamos aqui com alguma situação que parecia não haver saída humana. Jesus está lhe dizendo a você, meu irmão, agora: eu te digo que se você crer, você verá a glória de Deus diante da sua família, diante dessa causa, diante dessa enfermidade. Porque nesse acampamento de oração, Jesus nosso Senhor, em Jesus nosso Senhor, está sendo dada a você a graça, a esperança de sair vencedor. Você que chegou aqui neste lugar, nesta casa de oração, você que chegou aqui nesta chácara chorando, você que veio para cá no ônibus, conversando com as pessoas, entre lágrimas, contando seus sofrimentos, eu tenho uma coisa para dizer a você: enxugue as suas lágrimas, porque neste acampamento você verá a glória de Deus, e você vai testemunhar uma ressurreição. Porque a ressurreição do nosso corpo está guardada para o último dia. Mas Jesus escolheu você para vir fazer esse acampamento, porque Ele já determinou que você vai sair daqui com o seu coração ressuscitado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!